Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior incidência de AIDS. No ranking das capitais, Porto Alegre lidera com 99,8 casos para cada 100 mil habitantes. No mês em que se comemora o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, o programa de hoje vai debater o porquê desse aumento no número de casos de AIDS aqui no estado e o que se pode fazer para prevenir a doença. Para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente a médica infectologista Sinara Carvalho Nunes e a Carla Almeida, presidente do GAPA. Sejam bem-vindas aqui no nosso programa. Vamos começar falando um pouco, então, o que é a AIDS, né? Explicando essa sigla que é tão famosa, mas pouca gente sabe o que significa de fato. Bom, então, seria SIDA, né, que nós chamamos SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, imunodeficiência significa que as defesas, por causa do vírus HIV, ficam comprometidas a uma baixa da imunidade e, consequentemente, a pessoa pode ter várias infecções que se chamam oportunistas devido a essa baixa da imunidade. Então, quando a gente diz que a pessoa morre de AIDS, na verdade não é de AIDS, né? São das infecções oportunistas devido à queda de CD4, porque na verdade o nosso sistema imunológico é formado por várias células, CD4, 3, 4, 8. O vírus HIV, a partir da infecção, ele entra nessa célula CD4, ao longo do tempo ele destrói essa célula, então a pessoa fica sem imunidade e passa a ter as infecções oportunistas, como toxoplasmose, meningite criptocócica, pneumocistose, enfim. E nós tivemos este dado, né, que vem aumentando nos últimos anos, que Porto Alegre tem crescendo, o número, né, de casos de AIDS vem aumentando muito aqui na nossa cidade. Vocês que lidam, né, com pacientes diariamente, né, a Carla que acompanha no GAPA, tem visto isso, sente esse aumento? Na verdade, a gente vem percebendo isso já há alguns anos, né? Esse quadro epidemiológico de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, não é uma coisa que surpreende, né? Na verdade, o estado vem tendo uma linha ascendente de incidência já há alguns anos, pelo menos nos últimos 5 anos, o estado tem se destacado por uma alta incidência em HIV/AIDS e nós temos falado muito nisso. Então, a divulgação dos dados epidemiológicos dos últimos anos, elas não nos surpreendem, elas são só o retrato daquilo que a gente percebe no nosso trabalho cotidiano. Tá? E deu para perceber alguma mudança no perfil das pessoas infectadas? Eu não sei se dá pra gente falar em mudança de perfil, né? Mas acho que a gente pode falar de várias coisas que foram discutidas na última década, né? E que hoje se confirmam. Por exemplo, há muito tempo se fala em feminização da epidemia, né? E se falava que isso era uma tendência. Hoje já se configura como um fato, né? As questões também relacionadas à pauperização da epidemia. Então, cada vez pessoas com menor poder aquisitivo e a periferia muito atingida pela epidemia de AIDS. Então, são quadros que, na verdade, no final da década de 90, a gente já previa, a gente já tinha um indício de que ia ter e hoje eles se concretizam. E isso não é por acaso, né? O boletim epidemiológico, os dados epidemiológicos, eles são um retrato do passado, né? Porque eles estão falando em casos de AIDS, em casos de SIDA, como a Sinara falou, e não em novas infecções, né? A gente não notifica infecção pelo HIV, a gente notifica a SIDA. E a gente acredita que no quadro que a gente tem em geral, essa incidência ela deve continuar aumentando, né? Ou se estabilizar, vai se estabilizar nesse patamar elevado, porque a gente não vê nenhum fator que possibilite hoje uma mudança desse quadro a curto prazo. Nós estávamos conversando até antes de começar o programa, essa questão da notificação dos casos, que até seria apontado por alguns como o fator para Porto Alegre ser conhecida como a capital, recentemente como o maior número de casos, o Rio Grande do Sul, enfim. Então, na verdade, isso é uma falácia, né? Por quê?
Porque a notificação, na verdade, então, esses dados são baseados nos números de AIDS, mas também não só por isso, porque também todas as pessoas que têm o teste, que fazem o HIV, começam a fazer um acompanhamento no serviço público, eles também vão começar a fazer CD4 e carga viral. Então, tem um dado paralelo, não são só as pessoas que estão doentes, que usam remédio, que estão sendo avaliadas nessa questão epidemiológica. O que acontece, então? Porto Alegre, acho que atualmente deve ter uns 10 serviços. Se vocês forem ver, as 5 cidades que estão com a maior incidência por 100 mil no Brasil, das 5, 4 são do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, Sapucaia tem um serviço, Canoas tem um serviço. Como que um serviço com 300 mil, 500 mil habitantes vai notificar mais que São Paulo, Rio, Santos, enfim, que também tem muitos serviços. Aliás, quando eu vou para os congressos, dá para ver assim, que o número de infectologistas nessas cidades é muito maior que no Rio Grande do Sul. Eu acho que dá para a gente se pensar, na verdade são 5 cidades, né, que estão entre as 10 com maior incidência. Alvorada, Sapucaia, Canoas e Uruguaiana. Né? Então, das 10 cidades com maior incidência no Brasil, 5 estão no estado. Né? E eu acho que toda vez, e a gestão gosta muito de usar isso, né? Dizer que, bom, nós temos o maior número de casos, uma incidência maior porque a gente notifica mais. E como a senhora colocou muito bem, isso é uma falácia, né? E isso é uma desqualificação do serviço dos outros estados. Né? Além de ser uma falácia, de ser, que nem um brinco, isso já é uma enrolation, já não cola mais, né? Isso talvez a gente pudesse pensar lá na década de 90, assim, que daí nós tínhamos uma estrutura e um serviço mais qualificado, talvez naquele momento isso fosse uma justificativa, hoje se esvazia, porque é uma desqualificação do serviço dos outros estados. Os outros estados melhoraram muito a sua notificação, né? E têm notificado muito bem, principalmente a região norte e nordeste. Né? Então a gente tem que ter coragem para encarar a epidemia de AIDS e esse contexto da epidemia no estado como um desafio, né? Mas não procurando justificativas que não cabem mais para esse contexto. Eu acho que isso é o que tem faltado. Eu acho que tem Primeiro, eu acho que a AIDS deixou de ser prioridade dentro das gestões. Isso é muito grave. Né? Com a entrada até do antirretroviral, enfim, houve uma banalização da doença, da epidemia, né? Passou a se falar menos de AIDS, a AIDS deixou de ser prioridade nas gestões públicas. Então isso é um processo que vem acontecendo na última década, inclusive de sucateamento dos serviços. Né? Porto Alegre teve diversos serviços que foram excelência em todo o Brasil. Hoje já não tem mais. Então tem toda uma desestruturação da rede de atenção às pessoas, né, que vivem com AIDS. E isso tem um impacto direto nessa maior incidência. E sempre se teve muito aquela imagem da AIDS relacionada ao homossexualismo e também à vida sexual promíscua, né? A promiscuidade. Essa realidade condiz ou não? Então, na verdade, na década de 80, que foi quando foi identificado o HIV no mundo, nos Estados Unidos, né? O que aconteceu na década de 90 aqui também, no Brasil, começaram, né, os casos de AIDS associados ao homossexual. Então, naquele período, no início de 90, era uma proporção de 15 homo para 1 hétero. No decorrer da epidemia, mudou, isso inverteu, né, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, há 2 homossexuais para 1 heterossexual. Qual é a hipótese inicial baseada em pesquisas que a gente realiza lá no serviço que eu trabalho? A gente vê que existe 3 subtipos circulando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também em Santa Catarina, que também é um dos estados com maior número de casos. E, diferente do resto do Brasil, que predomina o subtipo B, nos Estados Unidos também, na Europa também, aqui circula o subtipo C, né, que é o subtipo mais frequente na África. Se a gente for pensar, na África estão 2/3 dos casos do mundo de HIV de AIDS, né, e as custas do subtipo C. Em Porto Alegre também há uma alta frequência do subtipo C. Este subtipo ele está relacionado com a transmissão heterossexual e mais especificamente a transmissão vaginal. E, bom, isso a gente viu nas nossas pesquisas, que o B estaria associado à prática anal e o subtipo C à prática
vaginal, né? E existem artigos dizendo que parece que o subtipo C ele tem uma certa facilidade de infectar as células da mucosa vaginal. Então, talvez tenha que se olhar nessa questão do crescente aumento do número de casos na região sul, a questão da epidemiologia e do subtipo. Por outro lado, o que fazer com isso? O subtipo está aqui, aí entra a questão realmente do comportamento, porque o que se vê? É quem se infecta hoje, dá para dizer, de cada 10 mulheres, 5 se infectam com um parceiro fixo, seja namorado, noivo. Então, realmente, as pessoas vão ter que usar preservativo na relação estável. Eu acho que tem uma série de coisas nesse contexto, assim. A gente sabe toda a questão de ter uma cepa diferente aqui no estado, né, um subtipo do vírus diferente, mas a gente tem que pensar também que essa heterossexualização, ela não é característica só do estado do Rio Grande do Sul. Né? Essa heterossexualização, ou um crescimento, né, da epidemia de AIDS entre heterossexuais, ela é presente em todo o Brasil. Né? Não é só no Rio Grande do Sul que a gente teve que a gente trabalha com essa proporção de 2 para 1, quase 1 para 1, até menos. Então, talvez a gente tenha essa questão epidemiológica, mas a gente também tem outros fatores que influenciam. Né? Acho que a gente, no início da epidemia, na década de 80, a gente pensou alguns conceitos epidemiológicos, né, de grupo de risco, e trouxe para trabalhar a prevenção, e isso foi totalmente equivocado. Né? A AIDS nos mostrou que ela nos põe um grande desafio, que é sair do campo biomédico, né, e pensar numa resposta que seja construída de forma multidisciplinar. Né? Não se constrói resposta para enfrentar essa epidemia de AIDS se não for de uma forma multidisciplinar. Né? E se em 2000 o Brasil ganhou o prêmio de melhor programa de AIDS do mundo, foi por conta disso, porque construiu uma resposta que é baseada em 3 fatores. Né? Uma resposta que é feita pela gestão, pelos trabalhadores de saúde e pelo movimento social, que é uma resposta que é pautada na garantia dos direitos humanos. Então, quer pensar a epidemia de AIDS dentro de contextos de vulnerabilidade e não a partir de grupos de risco. E é importante divulgar isso também para que as pessoas comecem a pensar também nisso, né? E não só justamente pensar, eu tenho um parceiro fixo, eu não sou homossexual, então eu estou livre da AIDS. Não é bem assim, né? Até porque o Brasil conseguiu construir uma resposta que até faz o enfrentamento disso, né? Que enquanto em outros lugares, por exemplo, se trabalha, a política norte-americana de enfrentamento à AIDS é trabalhar em postergação, fidelidade e redução de número de parceiros. Né? A política brasileira não. Né? Tu pode ter um parceiro a vida toda e tu está muito mais vulnerável a uma infecção do HIV do que tu ter múltiplos parceiros e ter sempre a camisinha inserida dentro das tuas relações de forma consistente. Então, a resposta brasileira, ela trabalha com isso. Hoje, a gente já percebe que só camisinha não basta mais para a gente pensar prevenção. A gente tem que trazer outros elementos para trabalhar prevenção e pensar também em novas tecnologias, né, de prevenção. Pensar, sim, em trabalhar em gestão de risco, que é uma coisa complicada e polêmica, mas que a população tem direito a saber informação. Trabalhar com profilaxias, né? Profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição, que é o quê? Existe uma profilaxia para trabalhadores de saúde e o caso de violência sexual. É poder expandir essa profilaxia também para o caso de exposição sexual em alguns casos. Então, da gente trazer outras discussões e outros olhares para o campo da prevenção. Né? Porque essa resposta também única do preservativo, ela alcançou um patamar e talvez, num determinado momento, ela não tenha uma resposta. Porque quando a gente fala usar preservativo em todas as nossas relações estáveis, a gente está falando de nós. E quem de nós consegue inserir, de fato, o preservativo de forma consistente nas nossas relações afetivo-amorosas? Né? Eu brinco muito com o pessoal que a paixão entra pela porta e a camisinha se suicida pela janela, né? Porque é nesse contexto que a gente tem que trabalhar, no contexto dos nossos afetos, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, né? E é um contexto e um campo dificílimo da gente inserir alguns elementos extremamente racionais, como preservativo, enfim, que tem simbolicamente inúmeras percepções e tal. É verdade. Sinara, eu gostaria que você explicasse um pouco desses subtipos do vírus, né? Porque muita gente, eu imagino que esteja ouvindo pela primeira vez agora que a AIDS tem
que o vírus do HIV tem subtipos, né? Eu imaginava, Sim. tá, é o vírus do HIV, mas nossa, que história é essa de subtipo B, C? O que é isso? Bom, então o vírus HIV, tudo começou lá na década mais ou menos de 30, porque na África, onde há, digamos assim, há costumes diferentes lá, eles caçam os macacos. Nessa coisa do contato do macaco, porque o macaco, ele tem o síndrome, o vírus da imunodeficiência símia, o CIV, que nele não provoca AIDS. No momento que houve esse contato do homem com o sangue do macaco, o homem passou a desenvolver, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que seria a AIDS. Então, esse vírus, enquanto no macaco não causava doença, no homem causa a doença. Bom, dentro do subtipo do grupo M do HIV-1, há vários subtipos, do A ao G, mais ou menos, né? Todos, então, surgiram na África, naquela região ali, Camarões, Guiné e Angola. Bom, esses subtipos, o B, que seria o que predomina e que é o mais estudado em todo o mundo, na década de 70, com o turismo homossexual, e isso está descrito nos artigos, ele chegou aos Estados Unidos. E aí começaram os primeiros casos ali na década de 80, associados ao uso de drogas e aos homossexuais. O subtipo C, ele realmente é o que mais predomina na África, e ele é associado à transmissão heterossexual e chegou provavelmente da África. Ele não fez ele não chegou, não foi para os Estados Unidos e chegou para cá, ele veio direto da África para cá. E assim como outros subtipos, o A e o E, por exemplo, eles predominam na Tailândia. Os subtipos, eles obedecem uma dinâmica epidemiológica. Então, alguns vão ser mais associados ao uso de drogas, outros aos homossexuais, outros aos heterossexuais. E eles obedecem uma dinâmica assim, de transmissão que faz com que eles se expandam em determinado grupo. E todos têm o mesmo efeito? Bom, então, nas nossas pesquisas, porque a grande questão é essa, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul é o estado com a maior incidência de óbitos, a maior taxa de óbitos, e que está em torno de 12%. Então, fica a questão assim, por que essa alta mortalidade está associado à busca tardia do diagnóstico? Porque se sabe que o vírus HIV, quanto mais tarde, quanto mais tempo a pessoa deixar esse vírus evoluir, mais vão aparecer as infecções oportunistas, que causam a mortalidade. Como eu tinha falado, o paciente não morre, não vai a óbito por AIDS, e sim pelas infecções oportunistas. Bom, em relação ao subtipo C, o que a gente está vendo? Não, ele não é mais agressivo, a progressão para a AIDS é a mesma em relação ao B. E segundo, a resposta ao tratamento é igual. Então, pacientes com subtipo C, que é o que está predominando hoje, vão responder adequadamente à terapia antirretroviral disponível atualmente. E o que a Sinara está falando mostra que a questão aqui é além da questão epidemiológica, é se discutir a questão do diagnóstico tardio, né, que é uma coisa para ser enfrentada aqui, e que está totalmente tem uma relação direta com o acesso ao serviço de saúde com qualidade, né? Então, como é que a gente garante o acesso às pessoas a um serviço de saúde com qualidade? Quando a gente pensa em enfrentar essa questão do diagnóstico tardio, e daí a gente tem discutido muito com a gestão, é muito além do que pensar em se fazer teste rápido em unidade de saúde, né? Teste rápido é uma tecnologia a ser utilizada, sim, né? Mas a gente tem que pensar em testagem, em rede de apoio. Por exemplo, hoje Porto Alegre e o Estado vive uma situação que é caótica. Um dos serviços de referência para a AIDS, que é o SAI do Partenon, né, ele vai ficar com um único médico. 2 médicos, está com 3 médicos hoje, 2 vão se aposentar, né? Isso quer dizer em torno de 1.200, 1.300 pacientes que vão ter que ser absorvidos por uma rede que está super frágil. Né? Então, como é que a gente dá conta disso num serviço que é referência? Né? Para onde a gente vai direcionar esses pacientes? De que forma eles vão ser direcionados? Acho que a Sinara pode falar com muito mais propriedade o quanto é importante a adesão ao tratamento quando a gente está falando em HIV/AIDS.
E quando a gente pensa que a adesão ao tratamento é muito mais do que tu ter acesso à medicação, é tu pensar num contexto muito maior de qualidade de vida, tu pensa também que eu tenho uma relação médico-paciente, eu tenho uma relação com o serviço no qual eu estou inserido. As questões de territorialidade são importantes, né? Então, como é que a gente trabalha nesse contexto quando a gente tem um serviço que é referência, está sendo totalmente sucateado, né? Onde não vai ser reposto os trabalhadores daquele local, eles vão ter que ser absorvidos por outro local, né? Recriar vínculos. Quantos vão se perder nesse trajeto? Né? Então, tem uma série de questões que a gente tem que levar em conta quando a gente trabalha as questões de AIDS. Então, por isso que eu digo que dentro do cenário que a gente vê atual, não se vê uma mudança para se reverter esse quadro epidemiológico. E essa questão aí, nós falamos que há um alto índice de mortalidade aqui no Sul, né, aqui em Porto Alegre. Carla, você, dentro do GAPA, percebe que as pessoas demoram a procurar ajuda, tem um certo receio de fazer o teste? Eu acho que o resultado de HIV ainda impacta muito na vida das pessoas. Apesar da gente falar que tem uma banalização da epidemia e com o surgimento dos antirrétrovirais virais as pessoas relaxaram muito, um diagnóstico de HIV ele tem um impacto, né? Ainda se relaciona muito HIV à morte, né? No imaginário coletivo. Então, a pessoa fica impactada, né? Demora um tempo para elaborar aquele resultado, por isso que é muito importante a gente ter uma rede muito bem azeitada e preparada para receber, porque um resultado, um teste, ele não te garante que tu vai ter sequência no teu tratamento, né? Então tu tem que ter um serviço de testagem muito qualificado para poder fazer um pré-teste e um aconselhamento pós-teste extremamente qualificado para tentar, de todas as maneiras, vincular o indivíduo ao serviço, né? Então, todas essas questões elas têm que ser pensadas em conjunto, né? A gente tem um diagnóstico tardio, sim. A gente tem que pensar também que, para algumas populações, a AIDS não é prioridade. Também um diagnóstico positivo de HIV não tem o impacto que a gente imagina. Por exemplo, lá no GAPA, se a gente pensar nas questões relacionadas à pauperização da epidemia, a gente pode pensar em população em situação de rua, por exemplo. O HIV, ele passa a ser secundário ou terciário na vida dele. Ele tem outras demandas mais imediatas para dar conta, né? Que estão relacionadas à violência, à violação dos direitos humanos, enfim, né? Então, tem outras questões que a gente tem que olhar quando a gente pensa na construção de uma estratégia para o enfrentamento dessa epidemia. O diagnóstico tardio é um problema, ele tem que ser enfrentado, né? Mas a gente tem que pensar na rede como um todo. Uma outra questão que é bem importante a gente pensar é nas questões relacionadas à prevenção, né? Durante muitos anos, a política pública do Estado de prevenção foi financiamento de ONGs para que elas acessassem as populações de difícil acesso e trabalhassem a prevenção. Desde o final da década de 90, a gente tem um encolhimento dos financiamentos para o movimento social. Então, cada vez menos existem financiamentos para ações de prevenção, né? Quando eles existem, são financiamentos pontuais. Então, não permitem que a gente trabalhe educação permanente, né? Que é o que funciona realmente quando a gente fala em prevenção de HIV/AIDS. E além dele não financiar mais ações, e quando financiar de forma pontual, ele não institucionalizou as ações que as instituições vinham fazendo. Quer dizer, a gestão podia mudar o seu olhar. Bom, nossa política de prevenção não é mais financiar movimento social. Nós vamos institucionalizar as ações, que, aliás, seria o ideal, né? Então, a gente tem um vácuo, uma lacuna muito grande quando a gente pensa em trabalhar prevenção dentro do Estado, né? A gente tem uma total fragilidade das ações de prevenção. Logo mais, nós vamos falar mais, então, sobre questões de prevenção, aí, políticas públicas, o que pode ser feito, as regiões mais atingidas pelo vírus, enfim, o nosso papo continua logo mais após o nosso intervalo.
O Paço Municipal de Porto Alegre está localizado ao lado do mercado público, no centro da capital. Conhecido pelos porto-alegrenses como Prefeitura Velha, o prédio é a sede do Executivo Municipal. A obra arquitetônica em estilo eclético foi concluída em 1901. O arquiteto que fez esse projeto é de Veneza, uma cidade construída dentro da água, né? Então, cheio de canais, não tem praticamente rua, na rua são vias, são canais. Para que as pessoas possam se encontrar na cidade é necessário que haja algum lugar, e este lugar de encontro era normalmente a entrada do prédio, né? Isso você vai ver encontrar exatamente aqui. Nós temos uma enorme escadaria, porque para compensar as marés, que aqui não existe, mas existe em Veneza, né? E aí você dá para o grande vestíbulo. A fachada do prédio, assim como as esculturas, mostram a forte influência positivista do Estado após a proclamação da República. Dois medalhões em cima daquela janela principal, né? Onde estão os fundadores do Brasil. Todos nós sabemos que quem proclamou a independência foi Dom Pedro, né? Mas lá não aparece o Dom Pedro. Quem aparece lá é o José Bonifácio de Andrade, né? Quer dizer, porque ao se proclamar a República, estamos mandando embora o imperador, que era tido como português, né? Porque era da família de Bragança, né? Então nós não queremos mais os portugueses, nós vamos então colocar aí os brasileiros. Da mesma forma acontece outro pequeno trambique desses aí, com o medalhão lá do Floriano Peixoto, né? Todos nós sabemos que quem proclamou aí a República foi o Teodoro, né? No entanto, Teodoro, criaram-se alguns problemas a ele, né? Teodoro já tinha sido deposto e o Floriano Peixoto assumiu a presidência do país, né? Então coloca aí o Floriano Peixoto e não quem de direito, que deveria ser o Marechal Teodoro. Nós temos uma participação mais dos artesãos locais, né? Por exemplo, nós temos uma escada aqui feita pelo, mais tarde, prefeito Bins, né? Da Fundição Bins, da Voluntários da Pátria. Nós já temos alguns vitrais feitos aqui, né, com símbolos da República e coisas desse gênero, que em geral não encontramos isso, que eu acho que é uma coisa mais, vamos dizer, mais peculiar da época. As escadarias, todas elas vão ser de mármore, né? Esses leões que você tem ali são mármore branco, é mármore de Carrara, né? Quer dizer, esse mármore importado da Europa. Grandes prédios de Roma antiga e os grandes prédios da Grécia antiga eram de mármore. Então a gente tinha que fazer as coisas em mármore também. Nós tínhamos, já naquela época, materiais muito melhores, mas por uma questão de preconceito nós tínhamos que fazer isso em mármore. Esse espírito da época está perfeitamente reproduzido nesse prédio. Bem em frente à prefeitura está a fonte Talavera de la Reina. A obra de arte foi doada pela colônia espanhola em homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha em 1935. Conheça a sede do Executivo Municipal e encante-se com a beleza arquitetônica do local. Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é AIDS. Estão aqui com a gente a médica infectologista Sinara Carvalho Nunes e a Carla Almeida, presidente do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. Os jovens continuam sendo os mais infectados?
Bom, olhando o boletim, porque esses dados todos que saíram agora nas últimas semanas são baseados no boletim epidemiológico de AIDS brasileiro, que é baseado nos números de casos dos estados, né, com respectivas faixas etárias, gênero e fatores de exposição. Pelo que eu vi nesse último boletim, que foi publicado em 2011, eles realmente separaram, eles colocaram a faixa etária dos 20 aos 24, ou 18 a 24, e avaliaram, fizeram uma série histórica, e parece, de acordo com os dados ali, que houve um aumento do número de casos em jovens até 24 anos. Então, mas, no meu entendimento, a questão é que aumento global, e se a gente pegar mais especificamente no Rio Grande do Sul, que é o que a gente quer estudar e quer saber mais, é em todas as faixas etárias, enfim. Eu concordo com o que a senhora está falando, até porque a gente tem que pensar em contextos de vulnerabilidade. As questões geracionais, elas têm uma influência nesse contexto de vulnerabilidade. Então, se a gente for pensar, a gente fala muito nos jovens, mas a gente tem, por exemplo, um crescimento da incidência em pessoas com mais de 50 anos, o que configura que a gente está falando de vulnerabilidades relacionadas a essa questão geracional, né? Então, óbvio que quando a gente pensa numa epidemia entre pessoas jovens, isso acaba tendo um impacto maior quando a gente pensa nisso, né? Mas a gente tem que pensar as vulnerabilidades geracionais, porque em cada etapa da tua vida, tu vai ter um contexto de vulnerabilidade diferente. A Carla já mencionou, já falou um pouco sobre isso. Existe alguma classe social mais relacionada ao aumento do vírus? Assim, os estudos e os boletins falam dessa pauperização, da feminização, que seria um aumento na mulher. Nesse estudo que a gente fez, que nós pegamos, né, na Prefeitura de Porto Alegre, em torno de 250 pacientes que recém chegavam ao serviço e começavam a fazer o acompanhamento. E a gente avaliou e viu que não havia diferença. Existiam realmente todas as classes, todas as faixas etárias, e havia, assim, uma predominância da fator de exposição heterossexual. Mas em relação ao aumento de pessoas de baixo poder aquisitivo, dá para dizer hoje que todas as pessoas se expõem, digamos assim. O que a gente tem que pensar é que a gente tem alguns bolsões dentro de Porto Alegre onde a AIDS ela tem uma incidência maior. Por exemplo, região do extremo sul, a AIDS tem uma incidência grande. Região eixo Baltazar, né? A AIDS tem uma incidência grande. O bairro Rubem Berta é um dos bairros que se destacam quando a gente pensa nesse contexto da epidemia dentro de Porto Alegre. E a região centro também, né? Talvez muito caracterizado pela população em situação de rua que acaba sendo notificada no centro. O que a gente tem que pensar em relação às questões socioeconômicas, né? É que o poder, a classe das pessoas, ela também define se tu acessa ou não os serviços de saúde, ela é definidora disso, né? Quando a gente fala num estado que um dos problemas a ser enfrentado é diagnóstico tardio, quer dizer que as pessoas não têm acesso ao serviço de saúde, a gente pode pensar também que essas pessoas não estão sequer chegando no serviço, né? A gente percebe, por exemplo, dentro do trabalho cotidiano do GAPA, uma mudança, sim, de perfil socioeconômico das pessoas que vão procurar a instituição. Então, são pessoas cada vez mais abaixo da linha da pobreza. Então, são pessoas em situação financeira muito complicadas, onde a AIDS acaba não sendo prioridade na vida delas. Isso não quer dizer que a gente não tenha uma epidemia que continue crescendo em outras classes sociais, mas é preciso um olhar para essas pessoas, porque é preciso se pensar numa resposta que vai além da questão do serviço de saúde qualificado. A gente tem que pensar que esse serviço, ele tem que ser, essa resposta tem que ser intersetorial. Então, tem que realmente se trabalhar com saúde, não como ausência de doença, mas como um estado de bem-estar social. Então, pensar que saúde também é moradia, não violação dos direitos, trabalho digno. Então, uma série de coisas que tem que estar nesse contexto para a gente construir essa resposta. Até porque para a pessoa também parar para pensar, para não transmitir o vírus, aquilo tem que ser valorizado também nela, né? Tem que ser cuidado da sua saúde, né? Então, como que tu faz isso dentro de um contexto de pobreza total, né? De miséria? Todo um trabalho, né?
Uma conjuntura uma de conjuntura de que tem que ser fatores. pensada, que tem que se pensar numa resposta que tem que ser intersetorial. Se não for, a gente não dá conta disso. Né? E já foi falado também um pouco aqui no programa, a camisinha, o preservativo, continua sendo a melhor forma de prevenção? É a única forma realmente segura de prevenção. Agora, a gente sabe também que a gente não pode mais trabalhar com uma resposta única. Né? As pessoas cada vez mais têm que ter acesso à informação para poder tomar a sua decisão, né, em relação a que estratégia vai utilizar. Seja camisinha, seja alguma estratégia para redução de risco. Né? Eu acho que continua sendo preservativo e em todas as situações de relação sexual, seja pessoa com parceiro estável, seja na relação eventual, seja o homossexual, seja o heterossexual. E tem uma outra questão também em relação à prevenção, na verdade são duas questões bem importantes, assim. Já então, nesse ano, foram publicados artigos que demonstraram que no momento que a soro discordante seria, né, um casal onde um é positivo e um é negativo, no momento que aquele positivo ele usa o antirretroviral, a carga viral dele fica baixinha, que a gente chama, né, indetectável, né? O vírus existe, mas está num super controlado. A probabilidade de passar para o parceiro que não tem, com o uso de preservativo, enfim, é quase zero. Então, isso é uma das questões da importância para se evitar a transmissão, né? Também o uso do antirretroviral naquele que é positivo. A outra questão também se refere, hoje está sendo falado, e acho que ainda não está disponível na rede pública, que é a profilaxia pós-exposição. Já está disponível. O que seria, né? Nos casais discordantes a gente já faz. Então, por exemplo, ontem tem um casal que ela é positiva, ele é negativo. Então, no momento que houve ruptura de preservativo, a gente indica, então, o uso de antirretroviral por 30 dias para aquele que se expôs. E tem uma outra modalidade de profilaxia pós-exposição que eu não sei bem como é que vai ser feita, mas tipo assim, jovens, enfim, que vão para balada e usaram drogas, enfim, sei lá, e não sabem o que aconteceu, né? Então existe já também essa forma de profilaxia. Falando um pouco de profilaxia pós-exposição, que eu acho que é um pouco a população tem pouquíssima informação sobre isso, né? Ela já está disponível na rede pública. Pelo menos já é para estar. Não esse caso de 30 dias. O caso de 30 dias já está disponível. Não, esse já. Para exposição sexual. Não, esse já está há muito tempo. Mas não. Eu digo esse outro dos jovens das baladas. Não, mas é que, na verdade, a profilaxia pós-exposição, ela está disponível na rede pública desde junho desse ano para exposição sexual. Não mais para acidente ocupacional e violência. E não só mais para casos de casais soros discordantes. Que é o quê? Eu tive uma exposição sexual, que pode ser numa balada, pode ter sido. Eu vou procurar um serviço de saúde de referência, né? E eu vou preencher um protocolo, né? Esse protocolo vai tentar avaliar o risco que eu corri nessa relação. Dependendo do risco que eu corri, então de qual era o contexto que eu estava inserido, eu tenho acesso à profilaxia por 30 dias. Né? O que é importante a gente pensar nisso? Primeiro que o protocolo ele limita muito o acesso ainda, né? Eu brinco assim, se gozou, se teve prazer, não pode, né? Então ele limita, ele engessa ainda muito o acesso à profilaxia pós-exposição, uma coisa que a gente tem dialogado muito com a gestão em todos os níveis, para que a gente possa expandir nisso. Pelo protocolo as mulheres ficam quase excluídas. Tem gente que pode se sentir constrangido Exatamente. de buscar. Então, tem que rever um pouco esse protocolo, mas ele já existe e a profilaxia pós-exposição já está disponível, né, no caso de exposição sexual. Ela só pode ser acessada uma vez a cada 6 meses. Tá? Então, quer dizer, se eu tive uma exposição e consegui acessar a profilaxia, eu só posso buscá-la de novo daqui a 6 meses. Né? Isso também é uma discussão que a gente tem. Bom, isso é baseado em quem? Alguma pesquisa que diz isso? Funciona assim também para acidente ocupacional? Não funciona? Como é que funciona? Por que 6 meses? Né? Quais foram os critérios que se usaram para se definir esses 6 meses? Eu acho que tem que ser 6 meses, porque senão as pessoas vão ficar toda hora se expondo e aí vão ficar usando né, antirretroviral.
provocando, né, resistência primária, que a gente chama, isso aí dá uma tem confusão, alguma contraindicação? eu acho. Mas aí é por isso que eu acho que falta pesquisas para embasar esses critérios. Não, eu acho que, assim, ó, no consultório privado já acontece muito, né? O homem foi lá, me expus, tal, né? Já libera ali, né, antirretroviral por 30 dias. Muitas vezes, até isso é interessante falar, eles vão nas emergências e aí as pessoas não sabem o que fazer. Então, pode ir numa emergência que também dá para fazer o formulário e isso, né, já está dentro do contexto. Só que tem essa questão, e realmente, eu acho até que é bem tranquilo, assim, para prescrever e para a pessoa usar. Mas a questão dos 6 meses, que eu nem sabia, tem esse problema, quer dizer, a pessoa se expõe 20 vezes no ano, quer dizer, a coisa está meio perdida. E tem o problema, sim, da resistência. Por quê? Porque a resistência ao vírus significa que no momento que tu começa a ter um vírus resistente, os antirretrovirais disponíveis não vão mais funcionar. Porque hoje o que se vê? Uma pessoa que nunca usou antirretroviral, ela tem, né, vírus selvagem e que é sensível a todos os remédios. Então, é perfeito. Começa a usar, já 3 meses depois, vírus indetecta, CD4 sobe e ele pode ficar usando aquela medicação para o resto da vida. Por outro lado, se aquela pessoa ficou usando aquele antirretroviral e realmente houve exposição ao vírus, esse vírus, diante da pressão da droga, pode fazer resistência. Então, aí, depois, se realmente ele adquiriu HIV e for precisar de antirretroviral, talvez esse antirretroviral não funcione. Eu acho que tem uma série de questões que a gente tem que pensar e ter mais informações, inclusive embasadas em pesquisas científicas, né? Porque em relação à profilaxia pós-exposição, não se tem muita pesquisa em relação a isso. Como ela sempre foi disponibilizada no Brasil para alguns casos específicos, que é acidente ocupacional ou violência, né, a gente sempre se falou muito pouco sobre isso. Então, isso é uma novidade que vem aí para ser posta. Existe também, e já tem sido discutido, não sei como é que a Sinara vê isso dentro do laboratório, casais discordantes que querem ter filhos, né? E o companheiro faz uma profilaxia pré-exposição. Então, ele toma o antirretroviral durante um período, né, para que ele possa ter uma relação sexual sem uso de preservativo com o parceiro e ter uma concepção, né. Então, tem várias outras tecnologias que estão entrando aí, coisas que a gente nem se discute porque não está no nosso contexto. Por exemplo, a própria circuncisão, que tem inúmeras pesquisas já que falam sobre isso. A questão que a Sinara falou do caso do quanto a adesão é uma estratégia de prevenção, porque mesmo sem o uso do preservativo, quando eu estou com a carga viral indetectável, a possibilidade de eu transmitir é muito pequena. Então, é importante a gente pensar que quando a gente fala em qualidade de vida, em atenção qualificada para as pessoas que vivem com AIDS, a gente também está falando de prevenção, né? Porque tudo isso tem que estar presente nesse contexto. E como é que funciona essa questão da gravidez? Aí a Carla trouxe aí um outro tema. É possível uma mãe soropositiva ter um filho sem o vírus? Então, isso é muito interessante, que eu me lembro quando eu estava me formando em 92, né, em Santa Maria, e aí tinha uma menina grávida e todo mundo enlouquecido, tem que ser indicado abortamento, enfim. Bom, passaram 20 anos, 25, mudou, né? Então, hoje a mulher que é HIV positiva, se ela usar o antirretroviral a partir da 14ª semana de gestação, usar a AZT durante o parto, o bebê usar por 30, hoje acho que já são 6 semanas de antirretroviral, a probabilidade de que haja essa transmissão é abaixo de 1%. Então, isso realmente evoluiu muito. Então, praticamente, isso é interessante no contexto da epidemia, que se pode evitar a transmissão para o bebê. Em relação à mulher que é positiva e o homem é negativo, essas questões assim, eu acho mais interessante, porque eu nem sabia desse protocolo aí do uso, pré-fertilização, enfim, eu acho mais interessante. Sempre quando é um casal sorodiscordante, eu peço para procurar fertilização, que daí faz lavagem de esperma, faz uma coisa mais adequada, assim, eu ainda indico isso. Mas aí a gente tem que ver também qual é o acesso a esse tipo de serviço, porque pelo SUS... Bom, mas pelo SUS não tem nem tratamento para todo mundo, né? Imagina... Bom, mas aí a gente tem que pensar quem são as pessoas que estão aí, quem são as pessoas que a gente vai dar esse direito.
né? Então, é um outro tema, uma outra porque discussão. na verdade quando a gente fala, claro, isso seria o ideal. Eu não vou nem entrar nessa celeuma de discussão contigo, mas a gente sabe quem é que tem condições hoje de acessar esse tipo de serviço. E no caso o SUS permite Não, que até o onde parceiro ele reprodução possibilita? assistida não está no protocolo do SUS. pra esses casos. Ainda, tudo entra. Eu acho muito interessante isso na dinâmica, né, do HIV, da AIDS, principalmente no Brasil, né, que realmente é muito evoluído. Então eu me lembro que genotipagem, que é um exame que se faz, o paciente está falhando, a gente quer ver quais medicações que vão funcionar. Então eu me lembro que a primeira reunião foi, eu acho que em 98, e isso não estava disponível, só estava no exterior. E aí teve uma reunião em São Paulo, tá, o laboratório fazendo... isso não vai acontecer nunca. Hoje tem genotipagem no SUS para todo mundo. Uma outra questão, a lipodistrofia, que seria, né, o uso do antirretroviral, ele faz com que haja uma distribuição anormal de gordura, perde aqui, né, perde nas pernas, enfim. Hoje tem implante de metacrilato pelo SUS, uma cirurgia plástica. Então, eu acho que também pode chegar a esse ponto de ter reprodução assistida pelo SUS. Uma outra questão, quando a mulher HIV positiva, ela quer, doutora, eu quero ter, pode ter, né, desde que tu faça todos esses passos em relação a evitar que passe para o bebê, né? Então, eu acho assim, eu não estimulo, tipo, vai ter, né, deve ser muitos filhos, mas o direito da pessoa, eu sempre digo que médico, ele não fica julgando, ele, né, é um observador e orientador. Então, se ela quer ter, tudo bem, mas que tome essas medidas para evitar a transmissão. Eu queria trazer algumas coisas da fala da Sinara, assim, que eu acho que é importante a gente pensar. Realmente tem algumas coisas que o SUS já possibilita. A gente está pensando num sistema único de saúde, que é exemplo no mundo, né, por ser universal, integral, equânime, ou deveria ser, né? Mas a gente tem que pensar que entre o SUS possibilitar e de fato as pessoas terem acesso a esse serviço, existe uma grande diferença. Por exemplo, eu posso pegar as questões relacionadas à lipodistrofia. Aqui no estado é um caos. É um caos. As pessoas terem acesso, até o metacrilato, que pode ser colocado dentro de um consultório, não exige de um ambulatório, não existe uma internação, é um caos. O acesso, a rede não está pronta, não tem rede de referência e contra-referência, os médicos não conseguem encaminhar, o paciente fica totalmente perdido, tá? Então, entre se ter o serviço no papel e realmente o usuário conseguir acessar, há uma diferença muito grande. Acho que teve alguma outra coisa que ela falou de serviço direcionado às pessoas, genotipagem. O percentual de pessoas, de pacientes que tiveram acesso à genotipagem aqui no estado é baixíssimo. É muito baixo, é muito restrito nos pacientes de Porto Alegre, quiçá no interior do estado, né? Há um tempo atrás a gente fez uma pequena pesquisa bem caseira com os nossos usuários, tá? A gente tem vários grupos de mútua ajuda no GAPA. No grupo do Encontro Positivo, que é um grupo que para participar tu tem que ser positivo para HIV, menos de 10% das pessoas tinham feito genotipagem, tá? E pessoas com 20 anos de infecção, 15 anos de infecção. No grupo das travestis, nenhuma travesti tinha feito genotipagem. Nenhuma. A gente está falando de um serviço que ainda hoje não testa para hepatite C na entrada, não testa para hepatite B, que é protocolo, sabe? Não faz quimioprofilaxia para tuberculose, que é protocolo. Então, assim, a gente tem uma estrutura teórica muito boa, mas que na prática ela não funciona. Se ela funcionasse, a gente não teria a epidemia que a gente tem no estado hoje, sabe? Então, isso eu acho que é importante a gente trazer. E quando a gente fala na questão das mulheres, eu acho que é muito importante quando a gente pensa em pessoas que vivem com AIDS, em falar de estigma e preconceito, sabe? As pessoas ainda são muito marcadas pela epidemia de AIDS. E quando a gente fala em reprodução, a gente tem que falar em direitos sexuais. A garantia dos direitos sexuais das pessoas que vivem com AIDS, ela é um fator extremamente importante para a gente poder pensar nessa questão da adesão relacionada à prevenção. E dentro dessa questão da prevenção, já existe alguma... se fala muito questão de pesquisas para vacina do vírus, né? Como é que está? Existe algum avanço nessa área? Eu acho que ainda está meio longe, né, a questão de achar uma vacina, né, para o vírus HIV, até porque, como eu falei antes, são vários subtipos, são os recombinantes,
né? Isso realmente dificulta, né, para ter uma vacina única para um vírus que tem mais de 10 subtipos, né? Acho que é uma das últimas vacinas que teve um sucesso, que foi em torno de 10%, foi baixo, foi 20%, que foi aquela vacina na Tailândia, que eu não me lembro qual é o estudo, mas que eles viram que 30% das pessoas expostas não adquiriram. 30% é muito pouco. É que, na verdade, os estudos de vacina terapêutica estão muito mais avançados do que os estudos de vacina preventiva, né? Tem alguns estudos de vacina terapêutica que estão mais avançados, talvez a Sinara saiba mais disso, assim. Tem alguns até que já tem uma previsão de entrar no mercado em 10 anos, nas vacinas terapêuticas. Não vacinas Aí é para quem tem HIV, claro, né? tem HIV, já adquiriu um vírus. Mas essa daí é uma dúvida que daí eu fico... a gente vê que o coquetel, ele funciona para todos os subtipos do HIV. Aí por que a vacina não funcionaria? Existe alguma diferença? É que, na verdade, envolve uma outra fisiologia, né? É diferente. Tratamento e vacina são dinâmicas completamente diferentes. O tratamento não elimina o vírus. Eu acho que isso é importante, assim, porque às vezes algumas pessoas, quando vem ali carga viral indetectável, acham que eliminaram o vírus, e não é verdade. A vacina, o que ela se baseia uma vacina? Tu vai colocar no organismo da pessoa pedacinhos daquele agente infeccioso que vão provocar uma resposta imunológica. No momento que tem a resposta imunológica, o vírus pode chegar e não vai provocar uma infecção, ele não vai se multiplicar, né? Então, esse processo é muito longo, então tem aquelas vacinas que tem toda a questão de vírus. Se a gente for pensar em vacinas para vírus hoje, por exemplo, vacina da gripe, né? Então a vacina da gripe, ela tu faz hoje, mas é baseada nas cepas circulantes no ano passado. Então, como gripe, na verdade, é um vírus que, né, por si só o organismo controla, né, é fácil. Já o HIV é uma situação completamente diferente. Vacina para hepatite B, funciona. Vacina para hepatite C, que existe muito, não existe. Então, é muito além disso, né? Não existe essa analogia, né? O tratamento funciona, mas a vacina, né, realmente é muito mais amplo isso. São dinâmicas diferentes. E essa vacina, então, já está sendo estudada e existe a possibilidade de uma vacina terapêutica seria uma vacina para breve, tratamento, já, né? Mas uma vacina terapêutica, né? É onde os estudos e as pesquisas estão mais avançadas. Eu acho que uma das coisas que deu luz nessa questão toda da epidemia foi a negativação do HIV naquele paciente de Berlim. O que aconteceu, né? Então, ele era HIV positivo, ele teve leucemia e precisou fazer um transplante de medula. Aí o que aconteceu? O vírus, para infectar a pessoa, tem que existir esse engate, digamos assim, do vírus, em qualquer infecção, né? Com a célula da pessoa. Qualquer infecção precisa disso, né? E o doador, na verdade, ele tinha na sua medula, digamos assim, no seu sistema imunológico, um mecanismo que impedia que o vírus realmente, né, se ligasse ao CD4 e se multiplicasse e definisse a infecção. Então, no momento que houve transplante, né, dessa medula, o vírus que estava nesse paciente, ele não encontrou formas de se multiplicar. E aí, realmente, né, é a primeira pessoa e já... depois ele foi estudado, porque, assim, o fato de não existir vírus no sangue não quer dizer que não exista na célula do gânglio linfático, enfim. Ele realmente não tem mais o HIV. Olha só. E quem sabe, né, não vai servir de base aí para outras e futuras pesquisas que tragam aí a cura para o vírus do HIV. Eu gostaria de agradecer a participação aqui no nosso programa, que infelizmente o nosso tempo esgotou, que é um tema que a gente vai conversando, tem muita coisa para se falar, né? Carla, Sinara, muito obrigada. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. O tema foi AIDS, o vírus do HIV,
e o crescente número de casos aqui no Rio Grande do Sul e na capital, Porto Alegre. Até o próximo programa.